Salve, turma! Fazendo aqui para vocês o terceiro vídeo para falar alguns pontos importantes ainda sobre a nossa disciplina de indicadores de desempenho. E neste vídeo eu vou querer enfatizar para ti sobre quais empresas poderão se beneficiar do uso de indicadores de desempenho. Além disso, te trazer alguns exemplos de indicadores de desempenho, né? E aí, começando, pessoal, o tema, posso te falar que o uso dos KPIs, né, Key Performance Indicators, ou indicadores de desempenho, como você queira utilizar, é uma das técnicas de gestão mais difundidas em grandes instituições empresariais, sejam elas nacionais ou multinacionais. E cada vez mais está se tornando mais presente também na administração de empresas de pequeno e médio porte, né? Geralmente é comum a gente ver uma falta de estruturação, uma falta de processo, uma falta de gestão de desempenho em empresas de menor porte, mas agora, de uns tempos para cá, isso já é comum, já é visível em empresas de pequeno e médio porte, né? E sendo utilizado até mesmo em microempresas. Mas, claro, ainda é comum a gente encontrar casos de pequenas e médias empresas que, por pensar que isso não faz parte da sua realidade, eles têm feito o quê? Têm relutado em utilizá-los, né? Ou seja, a medição e a análise de desempenho para obter resultados consistentes vai ser sempre essencial, né? Vamos lá, falando aquele clichê de novo, o que não é medido, o que não pode ser medido não pode ser gerenciado, né? Empresas, independentemente do setor de atuação ou do tamanho. E aí agora eu vou te falar alguns exemplos, né, de benefícios gerados em empresas de diferentes portes, pequenas empresas, startups e novos empreendimentos, por exemplo. Os indicadores de desempenho vão permitir que essas empresas, ainda em estágios iniciais, possam avaliar de forma objetiva a viabilidade do negócio, tirando boa parte do que a gente chama de nebulosidade, né? Muito comum quando a gente inicia um empreendimento, né? Quando a gente inicia um empreendimento, está faltando uma estrutura, uma formalização, o que eu vou medir, a gente está fazendo tudo ao mesmo tempo, então é comum. E, além disso, os indicadores de desempenho vão servir como um guia para que a empresa possa fazer o quê? Definir as suas metas de faturamento, se for o caso, os limites de gasto, né? Bem como seguir acompanhando de forma contínua. Se o quê? Se a gente está caminhando em um sentido que vai fazer com que a gente possa chegar nos objetivos, né? Isso em pequenas empresas. E agora, se a gente for falar de médias empresas, e aí a gente vai dizer que nesse estágio, principalmente, a empresa já possui um produto, por exemplo, de mercado já validado, processos internos desenvolvidos ou de repente em desenvolvimento, e aí eles vão passar a buscar o quê? Formas de dar velocidade à expansão e, claro, aumentar sempre a lucratividade, né? Quando a gente está falando de empresas privadas, a gente está falando de empresas que gostariam de aumentar a sua lucratividade. Se você conversa com qualquer empresário, empreendedor, ele quer aumentar a rentabilidade, mesmo das startups que estão trabalhando ali de forma estruturada ou não, eles querem o quê? Escalar o negócio para vender, para fazer que o valuation, que eles chamam, aumente, certo? E apesar, nesse caso ainda, voltando para as médias empresas, apesar de já bem mais estruturadas, essas empresas de forma alguma estão completamente consolidadas, né? E aí, o que elas têm de diferente? Alto risco associado aos negócios. E os indicadores de desempenho, o que eles vão fazer? Eles vão servir como uma ferramenta muito poderosa. Para quê? Para auxiliar a empresa a planejar os próximos passos e reduzir os níveis de incerteza. Essa questão do nível de incerteza, ela está totalmente vinculada com a questão de lucratividade, né? A gente não sabe ali como é que daqui a 2 anos, falando de startup, que tem que ser muito rápido, né? Daqui a 2 anos aquela empresa vai ter conseguido virar o seu produto. Médias empresas a mesma coisa, né? Essa incerteza em relação ao futuro é um ponto crítico para todas as empresas, claro.
Quando eu vou falar das grandes empresas, por exemplo, nessas grandes organizações, os problemas passam a ser outros. O quê? Principalmente, muita gente envolvida. Nossa, já trabalhei em empresas grandes que envolvem muita gente e o processo começa a ficar muito burocrático, né? O processo decisório, o que é ótimo, mas acaba ocasionando alguns efeitos colaterais em relação à gestão da organização e das informações. Nesse ponto, os indicadores de desempenho vão auxiliar no quê? Na definição de metas, só que nesse ponto a gente vai falar de metas globais, departamentais e individuais, bem como o acompanhamento ágil do que está sendo alcançado, né? Não só do que está sendo alcançado, e onde estão os principais desvios na estratégia da empresa. E aí por isso que os gestores vão criando indicadores por unidade de negócio e por centro de resultado, né? Os gestores podem acompanhar esse desempenho das suas áreas em tempo real. E geralmente nas grandes empresas tem uma estrutura maior no sentido de criação de dashboards por unidade, por departamento, por equipe, para que possa consolidar essas informações e ser um diferencial estratégico, digamos assim. Fazer com que essas áreas ajam de forma proativa. Para quê? Para melhorar os resultados da companhia como um todo, né? Que eu falei lá na questão dos resultados globais. Antes de dar alguns exemplos de indicadores, o que eu preciso reforçar para ti? Eu preciso reforçar alguns conceitos gerais. Aldo, que conceitos gerais são esses? Bom, a gente está aqui na primeira aula, né? A gente tem te falado algumas coisas sobre benefícios, sobre a importância da implantação, e eu preciso reforçar alguns conceitos. Que conceitos são esses? Por exemplo, o conceito de índices. Que são índices? É o número que representa o desempenho obtido em um processo pelos indicadores de desempenho. Outro conceito está relacionado aos objetivos. O que são esses objetivos? São exatamente os valores a serem visados em um período Um período pré-determinado. Lembra quando eu te falei lá atrás que os indicadores eles estão relacionados, estão em função do tempo? Então, e o terceiro conceito é o conceito de tolerância. Se você não atingir a meta, há um limite de tolerância que vai te mostrar a gravidade do resultado, né? Gravidade do resultado, valores, por exemplo, fora dessa faixa de tolerância, vão indicar que o quê? A conduta do processo é crítica e algumas ações devem ser tomadas, certo? E aí, uma outra coisa que eu tenho que reforçar para ti é por que usar indicadores? Por que usar indicadores de desempenho? Bom, eles fornecem as informações que o gerente precisa para cada estágio do processo. Eles vão fornecer uma maior precisão na tomada de decisão gerenciais. Eles visam trazer mais eficiência e eficácia aos processos da empresa. Eficiência no sentido de processo e eficácia no sentido de fazer e tomar a decisão correta, para potencializar o resultado da organização. Eles vão trazer também velocidade, uma melhor compreensão e transparência para divulgar os resultados. As métricas de desempenho elas vão se tornar a medida da excelência de uma empresa. Bom, e eles permitem também a criação de um painel com todas as informações disponíveis de forma panorâmica, que são os dashboards que eu falei anteriormente. Tá, Aldo? E aí, me dá alguns exemplos disso aí, exemplos de indicadores? Claro, é importante que eu te leve exemplos de indicadores, não só, claro, lembrando que eu sempre ratifico aqui para vocês que o nosso foco é indicador de desempenho na área de TI, mas como eu estou falando de forma global de indicadores de desempenho, eu vou te dar, por exemplo, exemplo de indicadores financeiros. O que seria um exemplo de indicador financeiro, Aldo? Cara, o crescimento da receita da empresa, Indicador financeiro. O que também? Outro indicador financeiro, a margem de lucro líquido da organização, certo? Eu vou te dar exemplos de indicadores em nível de cliente, O que eu posso ter dentro da minha empresa? Eu quero um indicador vai ser o número de clientes retidos na organização. Uma porcentagem de participação de mercado, também é outro indicador.
Exemplo de indicador de desempenho de marketing. Poderia ser o quê? Por exemplo, o tráfego mensal do site da empresa. O número de leads qualificados. Né? Pô, Aldo, legal, me mostraste tudo aí na nossa área. Quais são os exemplos? Essa é só a primeira aula. Daqui até o final do semestre, a gente vai falar de vários indicadores de desempenho dentro da nossa área. Né? Mas o que eu posso te dizer? O mais comum, simples, o custo por ticket. Né? Custo por ticket de atendimento dentro de uma área de suporte. Número de chamados atendidos dentro do SLA. Isso é outro indicador de desempenho da nossa área, da área de tecnologia da informação. Beleza, pessoal? Bom, com esse terceiro vídeo, a gente finaliza o que eu queria vencer para essa primeira etapa aí, para a primeira aula de quarta-feira que a gente vai ter. Né? Então, é importante que para a interação na sala de aula, vocês precisam ter visto todos os vídeos, beleza? Vendo todos os vídeos, vocês vão ter a base necessária para que a gente trabalhe de forma mais dinâmica dentro de sala de aula. Aproveitar o tempo em sala de aula para a gente construir junto o entendimento dessas informações que eu acabei de te passar, beleza? Então, espero que tu entendas aí, foi um vídeo aí de 11 minutos. Vamos pro topo, te vejo lá.